Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com o que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, se não for para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida numa cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Sentados. Meus caros irmãos e irmãs, anteontem nós celebramos a apresentação do Senhor no templo. E a mesma oração que foi feita lá, foi feita hoje no início dessa Santa Missa, para a bênção das velas. Há algo importante naquela introdução à oração da bênção, onde diz que o menino foi levado por José e Maria ao templo para ser apresentado e para ser consagrado a Deus. Nesse tempo, trabalhava dia e noite, servindo a Deus, o velho Simeão e também a profetisa Ana. Serviam a Deus no templo. E esses dois, quando Maria chega com o menino no colo, olhando para o menino, eles reconheceram que ele era o Messias. Reconheceram o menino. Entre tantos meninos que eram consagrados a Deus, quando eles viram o menino Jesus, reconheceram que ele era o Messias. Continuando a oração, nós vimos a igreja e nós reconhecemos o Senhor no partir do pão, na fração do pão. Os discípulos de Emaús caminharam com Jesus, um trecho longo, Jesus pregando a eles o ressuscitado, e eles não conseguiram reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus somente na fração do pão. Temos duas coisas aqui, meus caros: o menino que foi reconhecido como o Messias, e nós reconhecemos Jesus pela fração do pão. Agora, uma pergunta muito importante que eu gostaria de fazer para nós, para servir como reflexão para este dia. Nós somos cristãos, pelo menos nós dizemos isso, que somos cristãos. A pergunta que eu faço: como que nós somos reconhecidos? Nós somos reconhecidos de que maneira? Por ser cristão. O Evangelho de hoje, Jesus usa duas imagens, apresenta duas imagens ou duas parábolas, podemos dizer assim, daquele que é cristão ou que deve ser vivido como cristão. Semana passada, Jesus no Evangelho falou das bem-aventuranças, apresentou aqui o programa dele, apresentou aqui a carta magna, apresentou aqui a essência do Evangelho. Hoje Jesus diz algo além disso. Lá atrás a carta magna, hoje o ser reconhecido como cristão. O autor da primeira leitura de hoje, o profeta Isaías, ele fala, parece que sabia o que ia ter lá no capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Aqui o profeta Isaías fala algo muito importante do ser de Deus, do ser cristão. Tive fome e me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestistes, estava preso e fostes me visitar, etc. Aqui está, meus caros irmãos e irmãs,
o como ser reconhecido como cristão. Viver a caridade. Jesus, na primeira parte do Evangelho, ele diz que nós precisamos ser sal na terra. O sal é o quê? O sal é o que dá sabor. O sal é o que conserva. Uma comida sem sal, Deus o livre. Ontem nós tivemos aqui no salão paroquial o nosso terço dos homens. Os homens fizeram uma costela daqui, ó. Mas por que a costela estava daqui, ó? Porque ela tinha tempero. Ela foi temperada. E estava temperada no ponto. Nem a mais, nem a menos. Estava top a costela. Porque ela foi temperada. O sal dá sabor. O cristão, meus caros irmãos e irmãs, o cristão deve dar sabor ao mundo. Nós precisamos ser sal da terra. Nós precisamos fazer a diferença onde nós estivermos. Ou seja, em outras palavras, testemunhar o reino de Deus. Segunda parte do Evangelho, vocês devem ser luz do mundo. Uma cidade que está no alto, ela não pode ser uma cidade escura. Ela tem que ser uma cidade iluminada. Ninguém acende uma luz e coloca debaixo da cama. A luz é colocada no candeeiro para que ela possa iluminar todo o espaço. Assim é o cristão, ou deveria ser o cristão, aquele que ilumina todos os espaços. Onde o cristão chega, ele é reconhecido como cristão, porque ele ilumina todos os espaços. O povo de Israel rejeitou Jesus Cristo. A Jerusalém terrena, ela deveria ser iluminada e iluminar todos os povos. A rejeição fez com que essa Jerusalém não fosse iluminada para iluminar todos os povos. Voltando a nós, meus caros, como cristãos, o que nós estamos fazendo para sermos reconhecidos como cristãos? Qual que é a nossa atitude de ser sal na terra? Qual é a nossa atitude de ser luz? Precisamos, como ouvimos no próprio Evangelho de hoje, precisamos tomar o cuidado de não achar, porque nós celebramos ritos, achar que os ritos já são suficientes para manifestar a minha crença ou aquilo que eu professo. A missa, por exemplo, temos ritos maravilhosos. A missa tem ritos extraordinários. Muitos não entendem alguns ritos da missa. Faz parte da liturgia um rito, mas se esses ritos da celebração da Santa Missa forem apenas externos, é em vão, não tem sentido. Hoje nós vivemos um tempo onde tantas pessoas estão tão preocupadas com os ritos, preocupadas demais até com os ritos, mas o coração continua tão duro. Então nós vivemos um tempo de um farisaísmo muito grande. Lá naquele tempo as pessoas viviam ritos, se preocupavam com a lei, não podia fazer nada diferente do que estava na lei, mas o coração era totalmente duro, vivia uma fragilidade, uma superficialidade tão grande, porque não permitia que a palavra de Deus encarnasse no coração, que a palavra de Deus encarnasse na vida. Então que nós possamos viver muito bem os nossos ritos, os ritos da Santa Missa, os outros ritos que nós temos, nós vamos viver bem esses ritos, mas esses ritos devem expressar aquilo que nós somos, aquilo que nós transmitimos ou testemunhamos, porque senão o rito se torna uma coisa totalmente vazia, uma coisa que não produz nada. Que a liturgia deste domingo, que nos convida a ser sal na terra, ser luz do mundo, faça com que nós tenhamos essa coragem de assumir a nossa fé de verdade, mas não dizer que nós somos cristãos. Papagaio diz que é cristão também, se ensinar ele a falar. Então não adianta só dizer, porque papagaio diz, mas nós precisamos de verdade ser, e nós somos através do testemunho do reino de Deus, testemunho do amor, da justiça, testemunho da misericórdia, testemunho da fidelidade. Aqui sim nós seremos cristãos. Então semana passada Jesus apresentou ali, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, etc. Hoje é viver aquilo que Jesus falou no Evangelho domingo passado, porque senão, meus caros, nós não seremos reconhecidos. Jesus foi reconhecido, o menino Jesus reconhecido como Messias. Nós cristãos reconhecemos Jesus no partir do pão. Agora nós que somos cristãos,
às vezes nós não somos reconhecidos por ser cristão. Então que nós possamos viver de verdade a nossa fé, viver de verdade o amor de Deus, para sermos cristãos, não apenas de boca, não apenas de dizer, mas de testemunhar o amor de Deus. Amém.